Então hoje eu vou te ensinar a fazer um cacio e pepe à prova de cozinheiro ruim. Por que eu estou falando isso? Cacio e pepe, embora seja uma receita teoricamente simples, que é queijo, pimenta, uma massa com molho feito a partir de uma, vamos chamar de uma emulsão de queijo com pimenta, o que deveria ser fácil, mas acaba não sendo, porque na maioria das vezes, a maioria das pessoas que eu vejo tentar fazer essa massa, ela acaba virando um bolo de queijo derretido de um canto, que não mistura com a massa, que não faz o molho, não traz a cremosidade, porque ele tem processos técnicos. Então eu vou tentar fazer de uma forma que vai ficar fácil para você fazer em casa, vai quase ser a prova de erro se você seguir as etapas que eu vou te mostrar. Então aqui é uma releitura da técnica tradicional de fazer, simplificando para deixar esse prato um prato acessível para quem não sabe cozinhar. Então vamos começar? Primeiro passo, massa, água com sal. Vamos cozinhar o macarrão. Só isso. Eu sempre recomendo, para um prato bem servido, alguma coisa em torno de 150 gramas de massa seca por pessoa. Aqui vai começar o primeiro ponto. A gente vai observar o tempo do cozimento da massa na embalagem. Se for 10 minutos, nós vamos cozinhar uns 2 minutos, pelo menos, a menos. Então é 10, eu vou cozinhar 8. Se é 12, vou cozinhar 10, porque eu vou finalizar o cozimento dela aqui na frigideira. Então, por enquanto, é isso. Vamos continuar o processo aqui. Então, eu tenho a massa cozinhando. Já deixei ele. A minha massa demora 10 minutos. Eu vou cozinhar 7. Eu vou terminar aqui, mas você pode ir até 8, assim, não tem problema. Normalmente, o que a gente faz? Como é o procedimento de fazer o cacio e pepe? Você pega o queijo ralado, pecorino, ou parmesão. O mais tradicional é pecorino. No Brasil é difícil, é caro, dá para fazer com parmesão? Dá. Você vai estar com uma liberdade aí criativa, mas vai funcionar, vai ficar uma massa gostosa, enfim. Você geralmente coloca isso num recipiente, dilui com um pouquinho de água do cozimento, começa a derreter o queijo ali devagarzinho, fazendo tipo um creme, uma pasta, e vem com pimenta, bastante pimenta. Veja bem, nós vamos criar a base de sabor a partir de quase nenhum ingrediente. Então precisa ser técnico nesses ingredientes. A primeira coisa, eu já vou criar uma base de sabor da pimenta. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou desenvolver o sabor dela, eu vou dar uma tostadinha nela. Tá. Enquanto isso, eu vou trabalhar aqui essa variante da técnica do prato, que não é a comum. Como eu falei, a comum é você colocar isso aqui num recipiente, como esse aqui, jogar um pouco d'água do cozimento e ir mexendo, fazer um creme. Depois esse creme você coloca na massa e envolve a massa. Mas a maioria das pessoas que tentou fazer não teve sucesso, deu ruim. Aqui a gente começa com pimenta também. Então, eu fui tentando desenvolver métodos para fazer com que essa massa, que teoricamente seja simples, fique mais acessível a quem não sabe cozinhar. Então vou pegar um pouquinho da água do cozimento. Isso é sempre misturar com um pouquinho de água com temperatura normal, porque eu não quero que ela derreta o queijo na hora que eu colocar. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos botar um pouco da água. Pode ser um liquidificador. Estou criando de uma certa forma aqui um creme do queijo com a água. Eu estou
facilitando o processo, deixando ele extremamente bem triturado. Tem um outro procedimento aqui que é muito bacana, que a gente pode liberar mais sabor. Isso é muito legal. Que a gente faz tipo, vamos dizer assim, um chá da pimenta. Vai secar essa água, não tem problema, mas a gente já está buscando notas de sabor. Entenda, é um prato extremamente simples, com muito pouco ingrediente, então você tem que extrair o máximo dele para ter sabor, né? Minha massa está quase chegando no ponto. No ponto de retirar lá. Eu tenho um alarme, isso ajuda bastante a você não se perder, mas se você não tiver, você marca isso no celular. Já reservei a água do cozimento aqui, mais uma parte da água do cozimento. Vou escorrer essa massa. E agora sim, lembra que eu vou terminar o cozimento dela aqui. Então, a água. Estou sendo generoso na quantidade de água. Por quê? Porque lembrem, eu retirei essa massa com... Essa eu tirei com 3 minutos antes, então ela não está pronta para comer. Você pode tirar com 2, eu estou te falando com 2 para... Eu particularmente gosto de uma massa bem mais al dente, então eu acabo comendo ela com 1 minuto a menos do que a embalagem indica. Por isso que eu tirei com 3. Mas você siga essa regra, tira uns 2 minutinhos antes para fazer a finalização da cocção aqui. Eu já vou te explicar o porquê disso. A gente vai mexendo ela aqui. Qual que é meu objetivo? Meu objetivo é já criar aqui uma água que ela já vai ter uma quantidade de amido, além de eu sempre usar a água do cozimento, que ela já tem um pouco de amido. Quando eu faço esse cozimento aqui com menos água, concentrando, eu já vou obter uma água um pouquinho mais grossa, vamos dizer assim. Então aqui eu estou começando a criar uma base, ó, como você pode observar, ela não está líquida que nem uma água, ela já é um creminho, né? Então dessa forma me permite que eu tenha uma base para construir uma massa que seja cremosa, que é o que a gente quer de um prato desse. Afinal de contas, a gente tem pouquíssimo recurso, é só queijo, é só água e pimenta. Bom, fogo baixo agora. Vou vir com aquele creme que eu falei que é a prova de erro. Olha que bacana. Agora aqui é deixar chegar na consistência que a gente deseja. Por isso que eu começo com ela um pouco mais líquida. E aqui a gente vai fazendo a redução desse líquido, que é rápido, a massa vai absorver, deixa ganhar um pouquinho de temperatura e a gente já pode desligar, porque o que vai acontecer é o seguinte: a massa vai puxar, isso vai secar até você servir. Você deseja que isso seja uma massa com um molho cremoso. Como você já pode observar aqui, não me deu trabalho nenhum, eu não tive sofrimento. E agora eu tenho aqui um cacio e pepe que normalmente é uma massa extremamente difícil de fazer, feita de uma forma extremamente fácil. Para qualquer um, conforme eu falei, conforme prometido, um cacio e pepe à prova de cozinheiro ruim. Maravilha? Agora a gente vai fazer o empratamento, que é a coisa mais simples do mundo. Empratamento simples, massa simples, empratamento simples, sem grandes frescuras. Finaliza com um pouquinho de queijo. Espera aí que eu vou pegar aqui um pouquinho do molho, por que não? Por
que não? Afinal de contas. Mais um toque de pimenta. E conforme prometido, tá aí o meu cacio e pepe, a prova de cozinheiro ruim.